Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, dessa nossa série maravilhosa. Olha só, hoje a gente vai falar de um tema um pouco mais sério, mas ainda assim muito importante para você. O tema é: como que eu faço para lidar com a concorrência? E como que, baseado nisso, eu posso colocar aí os meus valores, o meu preço? Qual que é aquela lógica? O que uma coisa tem a ver com a outra? Se a gente for parar para pensar, concorrência sempre vai existir. A gente morre de medo dela, porque no começo todo profissional é inseguro. E seria esquisito se ele não fosse. Porque pensa só, como que faz para você acabar de se formar numa coisa nova que você nunca fez e você já sair de lá se sentindo a melhor pessoa do planeta? Sabe assim, a última Coca-Cola do deserto? Eu tenho até medo de quem sai da faculdade desse jeito. É super importante que a gente entenda a humildade do nosso lugar, do nosso aprendizado. E que muita gente já está aí trabalhando e tendo noções na vida real de uma prática que você vai começar a ter agora. Então, esse é o primeiro passo. Você colocar os dois pezinhos no chão e entender quem é você na fila do pão. Para isso acontecer, você tem que assistir um vídeo que eu coloquei sobre identidade pessoal e profissional e você vai refletir bastante sobre você nesse momento. Depois que você entendeu, então, quem é você e como que você se sente, esse é o ponto de partida para você começar a olhar e entender o que você sabe fazer, o que você sabe oferecer. Quando a gente sai da faculdade ou quando a gente sai de uma pós-graduação, a sensação que dá é que eu não sei nada de nada, não consigo entender nada. Isso é normal, tá tudo bem. Por quê? Porque você aprende tanta coisa, é tanta teoria, é tanta coisa, é tanto nome que você tem que decorar, pra você entender, que agora operacionalizar isso na prática parece meio assustador. E aí você olha aquele seu concorrente que já está lá no mercado há 20 anos, cobrando R$350 a sessão, e você, como que você vai se sentir autorizado de cobrar sequer R$50 aquele negócio? E isso é normal e vai passar. Agora, só vai passar se você se movimentar ativamente para isso passar. O que significa? Se você for pamonha e preguiçoso, você vai continuar cobrando R$50 a sessão. Fato. Porque você não merece ganhar mais. Deu para entender? Medrosa. Uma pessoa que não se esforça. Uma pessoa que acha que os clientes têm que tocar na porta do seu consultório porque você é maravilhoso. Então, isso não vai acontecer. Na live que eu fiz com o Fred, se você não assistiu, perdeu, porque foi ao vivo, a gente falou um pouco sobre isso. A nossa geração, o pessoal aí mais novato, mais assim, que está recém-formado aí nos últimos anos, a gente tem uma crença inabalável de que a gente é assim maravilhoso. E isso muitas vezes é frustrado quando no trabalho alguém vira e fala para você que não tá bom. E isso vai acontecer o tempo todo. Se a gente não fortalecer as nossas perninhas e entender que se eu fiz uma coisa errada ou se eu não fiz bem feito, eu preciso saber disso. Por isso que eu falo que a experiência da clínica, que é uma experiência solitária, nunca pode acontecer se você não se sente seguro para isso. Por isso que a supervisão é tão importante. Então pensa só, o medo é normal. Ficar empacado por causa do medo é burrice. E você tem que criar caminhos para desenvolver essa habilidade se você quiser aumentar o seu valor de trabalho. Isso mesmo. E se você é que nem eu, formada há mais de 10 anos, e tá com medo, aí a gente tem que pensar um pouquinho sério se o medo é do outro ou é um medo seu, de dentro. A gente sabe que quando a gente bota preço numa coisa, é o nosso valor pessoal que tá ali. É como se, poxa, mas ele acha que eu não mereço ganhar mais? Aí eu te faço uma pergunta diferente. Você acha que você merece ganhar mais? E ó, não sou hipócrita não, viu? Pra mim é difícil pra caramba quando alguém vira pra mim e pergunta: e quanto que é o preço da sua sessão? Pra eu ter coragem de virar e falar: a hora da minha mentoria custa R$200 e não ficar com vergonha, demorou um pouquinho. E eu sei que ainda tá baixa. Eu sei que eu poderia cobrar mais. E eu não cobro porque, sei lá. Agora, se a gente for pensar
mesmo com autoconhecimento, mesmo entendendo as minhas dificuldades, mesmo entendendo que durante muito, muito tempo eu achava que porque eu era engraçado, porque eu era divertidinha, porque eu era loirinha, bonitinha, cara de criança, eu não deveria merecer aquele valor, mesmo sabendo isso já é difícil, imagina se você não fizer esse trabalho. Então, concorrência sempre vai existir. A gente não pode lutar contra essa realidade, até porque cada vez mais novos cursos de psicologia estão sendo abertos. Eu acho isso maravilhoso. Por quê? É cada vez mais gente aprendendo sobre o ser humano, sobre como a gente funciona, sobre como a nossa cabeça funciona. E principalmente sabendo maneiras diferentes de lidar com tudo isso que a gente já fez na humanidade até hoje. A gente acha que nada está funcionando, mas vamos parar para pensar que quando eu e você éramos crianças, a gente sofria bullying, estava tudo certo, você que é um frouxo mesmo e a gente que tem que aguentar. Hoje em dia existem políticas nacionais contra esse tipo de ato vândalo, por exemplo, e que são fruto de trabalho de pessoas como nós. Você não acha que isso é relevante para a sociedade? Cara, é relevante pra caramba. Então, se você ainda não entendeu que o seu trabalho é tão importante a ponto de uma pessoa virar para você e falar: poxa, por causa da terapia que eu fiz a minha vida mudou. Porra, eu não sei o que mais é importante. E eu sei que o trabalho do psicólogo não é só clínica, mas a gente pode causar essa transformação nas pessoas em todos os espaços que a gente tiver. Se você estiver no hospital, se você estiver na empresa, se você estiver na igreja, se você estiver onde você quiser, você pode mudar a vida das pessoas usando o que você aprendeu, miséria. Então, vamos parar de sair desse lugar de tristeza, de isolação, de sofrimento. A sociedade não valoriza o nosso trabalho e começar a mudar a chavinha. Então, toda vez que vier na sua cabeça o pensamento de que ninguém se importa com o seu trabalho, você vai lembrar de uma coisa que é: ninguém tem que se importar com o seu trabalho. É você que precisa mostrar para o outro a importância dele quando ele sentir falta. Agora, se você abandona tudo, larga o barco e fala: vou cobrar 30 conto mesmo que ninguém tá nem aí pra mim, muitas vezes motivado por uma mágoa, de uma tristeza de não se sentir valorizado, putz, aí a coisa não funciona. Existem algumas coisas óbvias sobre montar preço, como por exemplo saber o tamanho, né, da sua cidade. Às vezes tem cidades que são tão pequenininhas mesmo, gente, que não comporta uma clínica de psicologia. Até porque se a gente estuda a gente precisa de muita gente, né, para poder ter na nossa cidade, para a gente poder ajudar o máximo de pessoas possíveis. Então às vezes você vai ter que tomar decisões. E se você está numa cidade muito pequenininha e que toda a renda da cidade vem de uma única empresa, poxa, ou você arranja emprego nessa empresa, ou você vai ter que sair daí, não? Eu sei que a internet hoje é uma alternativa, mas infelizmente no Brasil a gente sofre um problema que é: a internet ainda não chegou em todos os lugares. A gente vive num país grande pra caramba. Então, eu sei que a internet é uma saída legal, mas você precisa estar numa cidade que tenha um tamanho para ter uma internet boa o suficiente para você conseguir subir um vídeo no YouTube sem precisar esperar 3 dias. Então, pezinho no chão, coração fortalecido, terapia em dia. E principalmente, olhar para você com um pouquinho mais de misericórdia, criatura, para que você entenda que a sua função no mundo é muito importante, sim. E que se as pessoas não sabem disso ainda, poxa, quem está perdendo são elas. Agora, não desista. Eu tô aqui para te ajudar nesse processo. E se nem assim estiver funcionando, poxa, aí eu acho que precisa de mais vídeos desse canal. Patiflix para você sair dessa miséria mental, mudar o seu mindset, parar de perder mercado. Sabe para quem? Para os coaches que fazem 7 dias de formação, enquanto você estudou 5 anos e tá aí perdido na vida. Então vamos mudar essa cabecinha? Vamos abrir esse pensamento? Vamos mudar a chavinha? Ninguém mais vai achar o psicólogo chato, enjoado, que não serve para nada, que só tá ali para encher o saco das pessoas. A partir de agora você vai entender que é você que vai ter lugar no mundo quando os robôs invadirem esse planeta e todo mundo já tiver roubado a sua função. E você vai saber o que fazer, porque você lembra o que é a humanidade. Você sabe que o ser humano
é um ser social por natureza e que se relaciona. E que a maior dificuldade de todas as empresas não é saber lidar com planilha Excel, não, cara. É saber lidar com gente. E você é o cara que ensina isso. Um beijo pra você. Eu espero você no próximo vídeo. E, por favor, compartilha com os amigos. Beijo pra você.